E para você que é microempreendedor, você que é comerciante, você que tem mini box, você que tem um pequeno negócio que está começando agora, ou você que tem mais que há muito tempo não cresceu o seu negócio, então Deus está enviando uma bênção para vocês. Você que crê, você que orou, você que perseverou, você que crê nos profetas, porque quem crê nos profetas prosperareis, assim diz o Senhor. Quem crê nos profetas prospera. Então, para vocês que estão orando, vocês que estão perseverando no Senhor, vocês que estão com Cristo Jesus, não estou falando de religião, estou falando de quem crê em Jesus, quem segue, quem ouve a voz de Jesus, quem crê nela. Deus tem bênção para vocês, eu vou entregar da parte de Deus 2 bênçãos para vocês que têm mini box, comércio, loja, negócios, microempreendedores. Deus traz 2 bênçãos para vocês. Então eu vou aqui ler 2 versículos. Deus me deu 2 visões, não só 2 visões, mas Ele tem falado. E quando Deus fala mais de 2 vezes é confirmação. Quando Ele dá 2 visões, 2 sonhos, é confirmação. Então eu só trago depois que está confirmado por Deus, confirmado, carimbado e selado. O que eu trago aqui está confirmado. Então vamos lá. Isaías 54, 2, 3. Isaías 54, 2, 3. Aumente a sua barraca, torne ainda maior o lugar onde você mora e não faça economia nisso. Encompride as cordas da barraca e pregue bem as estacas, pois você vai estender as suas fronteiras para todos os lados, assim diz o Senhor. E seu povo será novamente dono das regiões que os inimigos conquistaram. As cidades desertas ficarão cheias de gente. Isaías 54, 2, 3. É a primeira bênção que Deus está entregando para os seus filhos que oraram, que perseveraram, que creram nele, que não o abandonaram, que são fiéis. Essa bênção aqui é para os fiéis que perseveraram e creram em Jesus e crê nos profetas, porque Deus diz: prosperareis. Crê nos profetas e prosperareis. Segunda bênção, Gênesis 26, 12. A segunda bênção que eu trago para entregar é Gênesis 26, 12. Naquele tempo, naquele ano, Isaac fez plantações ali e colheu 100 vezes mais do que semeou. Naquele ano, Isaac fez plantações ali e colheu 100 vezes mais do que semeou, pois o Senhor Deus o abençoou. Mais uma bênção entregue. Então, eu tive 2 visões em sonho, 2 revelações de Deus em sonho, visão em sonho, com pessoas que irão prosperar nos seus negócios, prosperar nos negócios. Então, para quem recebe, diga: eu recebo, eu creio, eu tomo posse. Amém. É só para quem crê. A bênção está aqui, a bênção está sendo dada, mas é só para quem crê na bênção, é só para quem crê nos profetas, é só para quem crê em milagre, é só para quem crê em profecia, é só para quem crê em revelação, em sonho, em visão,
É só para quem crê que Deus escolhe e Ele entrega a esse escolhido as suas mensagens verdadeiras. Porque o que tem de mensagem falsa por aí, falsos profetas, tem muitos. Mas você precisa achar o profeta verdadeiro, que tem o quê? O Espírito Santo. Quando o Espírito Santo fala, confirma. Você sente no coração, você sente no seu corpo, Deus falando, Deus tocando. Se Deus te tocar nesta palavra, receba porque ela é sua. Receba porque você estará alargando suas tendas. Você estará crescendo, você estará colhendo o que você plantou. Se você plantou, você tem colheita a receber, então tome posse, porque essa colheita chegou, diz o Senhor. A colheita chegou para quem plantou. E a colheita chegou para quem está com a bênção do Senhor. Isaac foi abençoado por quê? Porque ele tinha a bênção, ele tinha a promessa de Deus. E ele tinha fé. E ele obedecia a Deus. As bênçãos de Deus é para os que obedecem. Deus tem bênçãos para todo mundo, mas só recebe os que obedecem. Então, se você está em obediência a Jesus, crendo nele, fazendo a sua vontade, você vai receber, porque você é herdeiro. Deus disse para Zaqueu: neste dia você se torna filho de Abraão, descendente de Abraão. Por quê? Porque é por meio da fé que nós recebemos os milagres. É por meio da fé que nós nos tornamos filhos de Abraão. Por meio da fé que Abraão foi aceito. E por meio da fé nós recebemos a bênção de Abraão e de Isaac. Por meio da fé, no crer. Crede nos profetas e prosperareis, assim diz o Senhor. É no crer, é pela fé que nós recebemos os milagres. Quem não tem fé não recebe milagre. Quem não crê não recebe milagre. Só recebe profecia, milagre, revelação. Quem crê. Então, se você crê, tome posse. Diga amém, eu recebo, eu tomo posse. Eu acredito nos milagres de Jesus. Eu acredito que eu vou prosperar. Eu acredito que eu vou colher o que eu plantei. Eu acredito que eu estou com a bênção do Senhor. Eu acredito que eu sou herdeiro das promessas de Deus. Que eu sou herdeiro das promessas que esteve sobre a vida de Abraão e de Isaac. Então, você que recebe, tome posse e diga amém. Eu recebi, eu recebo. Quando eu vou dar uma palavra, primeiro eu recebo para mim, para poder entregar para vocês. E eu recebi essas palavras, tomo posse e que vocês também recebam. Em nome de Jesus, pelo poder de Cristo Jesus, que nós possamos receber a nossa colheita, que nós possamos estender as nossas barracas, nós possamos prosperar. Prosperar com Jesus, porque prosperidade sem Jesus é o mesmo que não ter nada. Prosperidade sem Jesus não existe. Não existe prosperidade sem Jesus. Então, você que tem Jesus, Jesus não é religião. Jesus é seguidor de Jesus, que ama Jesus, obedece a Jesus, é servo de Jesus, do Espírito Santo. Essa bênção é para quem é seguidor de Jesus, quem ama seu próximo, para os bons, os que fazem o bem ao próximo. Amém?